FX Alex G. Esse é o gringo que vai ensinar pra gente hoje como que a gente vai operar da melhor forma o mercado americano do Trump. Nesse vídeo ele passa um educacional sobre alguns ativos internacionais e como que você deve analisar o mercado para extrair o máximo de lucro possível dentro da estratégia dele, sabendo a forma que o mercado se comporta dentro do governo Trump. Segundo ele, ele já tem experiência nesse tipo de mercado. Diz ele que já fez mais de 10 milhões de dólares com trade nos últimos anos. Vamos ver se esse cara é bom mesmo ou se é um maluco. When we go identify a trend of the market, we always have to start from the top You down, like. meaning we have to start from the highest time frame to the lowest time frame so we understand where the majority of the time frames are headed. For example, we're going Aqui ele está ensinando para a gente que a gente tem que analisar, fazer uma análise, a gente chama de top-down, ou seja, uma análise que a gente vem olhando de cima para baixo, de fora para dentro, ou seja, traduzindo ainda mais para o português, analisando tempos gráficos maiores primeiro, vendo a tendência primária, e aí depois a gente vem segmentando para tempos gráficos menores. Ele estava fazendo uma associação antes ao trading com o surf, falando de ondas, de surfar e ter pedras e pessoas na areia, e o melhor momento de entrar na onda. Como eu não sou surfista, eu pulei essa parte, né? Se você aqui estiver me ouvindo e você for surfista, você pode vir aqui a entrar no canal do YouTube dele, ver esse vídeo e ver se o que ele está falando sobre surf faz sentido. Eu não sou surfista. to be using the weekly, daily, and 4-hour to understand the basis of what this trend is doing. And then after we understand what these time frames are doing, we will use the 2-hour, 1-hour, 30-minute, and 50-minute to look to enter the trade. Detalhe interessante é que ele usa o menor tempo gráfico para as operações dele, ele usa o 15 minutos. 15 minutos vai ser o time frame de entrada dele a favor dos tempos gráficos maiores. So out of all of these 6 time frames, 7 time frames that I have here, they are grouped by what they will be used by. The higher time frames, weekly, daily, and 4-hour, is purely for trend and area of interest. The 2-hour, 1-hour, 30-minute, AOI, ele abreviou sendo Area of Interest, traduzindo para o português, área de interesse. Ora, Duolingo. and 50-minute is purely for entries and has no association with the trend. Very simple analogy as well is these higher time frames are the big waves, these lower time frames are the small waves. You're De novo, analisando. Ó. Time frame maior ele chama de onda grande, time frame pequeno, né, o tempo gráfico pequeno, ele chama de onda pequena. not going to enter on a small wave. You always want to enter the big waves. You get a longer surf, you get cooler pictures, and it's somewhat safer to enter Fotos when mais you're not in the legais ocean aí, a rather than prioridade getting do close to the shore surfista. because there's rocks, there's sharks, there's people, etc. So when we go understand that the market Mas uma coisa que ele falou é interessante, você não quer entrar em ondas pequenas, você quer entrar em ondas grandes. Apesar de caber recurso, né? Pô, deve ter alguém aqui que tá me ouvindo que gosta de operar ondas menores, né? Os scalpers aí que entram rápido, mas enfim. is bullish or bearish, we want to make sure that we can sell based off of the market structure. Market structure is going to be every single one of these elbows that we have that creates a high point, a low point, and a high point. This market here has shifted from being bearish to now being bullish. This market currently is bullish, with this being the latest high. Fica bem interessante quando você desenha o gráfico de linhas dessa forma, mas eu quero destacar uma coisa muito interessante, principalmente na próxima vez que ele for fazer isso. Ele marcou essa linha de alta e baixa aqui de acordo com as movimentações do gráfico dele, mas isso é uma das coisas que me incomoda muito. Principalmente que geralmente quem faz isso é a galera de Elliott, né, que gosta de contar onda. É porque entra uma subjetividade muito forte do que motiva ele a marcar uma certa onda que quebrou aqui, mas em algum momento ele não quis, por exemplo, marcar essa queda talvez, ou essa daqui. Mas eu vou mostrar mais adiante. Mas isso é uma coisa que, cara, isso é uma coisa que me irrita muito quando se fala de trade e de analisar mercado. Ah, mas essa movimentação subiu e desceu aqui. Abre muito recurso para argumentação. Mas eu vou deixar ele falar mais um pouquinho para explicar do que eu tô querendo realmente dizer. Higher high, and with this being the latest higher low at this point right here. So this is the start. We have the weekly time frame bullish, so we would take out our trusty notes, we put weekly, and then we would put bullish. Then we would go down to the next time frame, which would be the daily, and we would get an understanding of what is the day. Bom, basicamente ele marcou aquele estudo todo, né, do sobe e desce e disse que estava tendência de alta. Bullish, a weekly, é o gráfico semanal, bullish é uma expressão de touro, né? Bull é touro, bullish, e é tanto que de queda ele é bearish, que bear é de urso. Então é tipo como se tivesse tendência de alta como se fosse tourudo, tendência de baixo como se fosse ursudo. Uma tradução bem tosca para o português aqui, tá? Mas ele marcou aquela movimentação que ele desenhou como sendo uma movimentação de alta. Aqui agora ele está no gráfico diário e provavelmente ele vai marcar um bullish também, que é a tendência de alta. Daily doing. Is the daily bullish or is the daily bearish? So same exact structure. We'll start from here, higher high, to say higher low,
higher high, higher low, higher high, lower low, lower low, and this daily body Pô, isso aqui é uma parada que me pega muito. Deixa eu ver se ele vai puxar pra cima. engulfed above that structure point. So technically, this would then be bullish as well. So this daily Ó, body engulfed above. ó, não puxou, mas aqui entra aquilo que eu tava explicando da subjetividade. No desenho anterior, no máximo 2 candles contra, ele já tinha desenhado que era uma quebra. Aqui ele puxou desse início aqui pra cima. Mas por que que não quebrou aqui? E por que que ele não quebrou aqui? Voltou, quebrou, voltou. E cada movimentação dessa ele tivesse feito isso. Eu sei que pode parecer bobagem, mas não mudaria o sentido da tendência primária, obviamente, né? Dá pra ver que a tendência é de alta. Não tô dizendo que isso condenaria o negócio. Mas em muitos momentos, principalmente quando você vai analisar o seu tempo gráfico, que vai dar a sua tomada de decisão para entrar numa operação, pô, essa subjetividade aí parece que é tipo tudo muito feito a favor da mensagem que eu quero passar, sabe? Se eu quero dizer que é de alta, eu vou forçar o desenho do jeito que eu quiser que seja de alta. Mas enfim, um pequeno desabafo aí. Não gosto de analisar o mercado com um nível de subjetividade tão grande assim. Não gosto. Porque eu não gosto de ficar contando onda de Elliott. Aplico muitos princípios de Elliott, entendo da importância do estudo de fractais, por isso para mim é fundamental, mas contar onda para mim não rola. Of that structure point. So technically, this would then be bullish as well. So here we have daily bullish, and then we would go to the 4-hour. So we go down to the 4-hour. On the 4-hour, we would be able to read the market structure and determine if this is bullish or bearish. Because as of right now, we have 2 time frames telling us that the market is heading to the upside, which already makes. Não, por enquanto ele tá falando que gráfico semanal e diário já estão dizendo que é de alta, né? Vai analisar o 4R agora e vamos ver o que ele tá dizendo. Mas a grande questão é que a gente já tem 2 tempos gráficos grandes mostrando pra gente qual é uma direção primária, né? Makes more logical sense to buy rather than sell. Trading is already 50-50. It's either going to go up or going to go down. And you want to create the most amount of confidences that you possibly can. So you enter this trade in one direction rather than the other. So if we're going to read here the 4-hour, say we start off from here, higher high, higher low, higher high. Market has shifted here bearish. Then we created a lower low, and currently we are still bearish because this right here is the lower high at this structure point right here, and this is the lower low at this structure point right here. This is bearish because the body of this structure point did not body close above this right here. I don't count the wicks. The wicks are not real market structure. The wicks are just wicks. It's where price has been in the past, but price never really actually closed or stayed there for a period of time. Isso é uma coisa que abre muito recurso. Por quê? Ele falou que ele não conta pavio. Pavio não. Aqui, ó, até voltar um pouquinho. Volta mais. Ele falou que aqui não rompeu o topo anterior porque não fechou um candle acima do último fechamento maior. E ele reforça: eu não conto pavio porque pavio é só ruído. Eu só conto candle fechado. Mas é muito interessante a gente analisar aqui o seguinte, principalmente quando você estuda fractal. Você está no gráfico de 4 horas, por exemplo. No 4 horas deixou esse pavio. Se você for para o gráfico de 1 hora, tem muita chance de ter um fechamento aqui para cima. E aí pode ser que agora no 4 horas ele não leve esse preço como sendo uma região importante. É quando ele diminui o time frame, de repente aquilo ali se torna um ponto importante. Então eu não concordo com esse negócio de que pavio não é importante. Cara, pavio ele é a mesma coisa do que abertura e fechamento. Ele é ponto de preço. Se o preço foi até uma região e voltou, caramba, até o último preço que ele foi é importante, porque saiu o negócio lá. Eu diria até que talvez até mais importante, porque lá foi a última negociação feita numa compra, a última negociação feita de venda, por exemplo, no topo e no fundo. Então, de novo, volta para essa subjetividade. Ah, eu não considero aqui que isso aconteceu, porque isso aqui é um pavio. Pô, nesse time frame é um pavio. Se você mudar o tempo gráfico, algo deixou algum fechamento aqui para cima. Eu entendo o racional do pavio, eu entendo a mensagem que o pavio traz, tá? De rejeição, de que lá não foi uma negociação firme de preço, eu entendo, mas, pô, eu não sou da escola que ignora pavio, tá? Right here. I don't count the wicks. The wicks are not real market structure. The wicks are just wicks. It's where price has been in the past, but price never really actually closed or stayed there for a period of time. Way that you can look at a wick is as if you were to have your feet wet and you walk into your house. If you go from your door to the kitchen, you leave a trail. But if you stay at the kitchen, that's where you end up staying for, let's say, for a picture. You got caught that you walked into the house with wet shoes at the kitchen, not at the door. The footprints from the door to the kitchen is the trail. This wick right here is the trail. Ele fez uma analogia aqui dizendo que o pavio ele é como se fosse uma pegada, né? Uma marca de passos. Se você tivesse entrado na sua casa com os pés molhados, o pavio é como se fosse as suas pegadas molhadas, né? Dizendo por onde você foi, por onde você esteve, mas não onde você está agora. Trail, but you got
caught was here in the kitchen, which is where the closure of the body is. So technically, you didn't get caught because of the trail, because the trail could have been anybody else. You got caught because you got caught being at the kitchen with the wet shoes. So the trail doesn't really count to identify if the market structure is bullish or bearish. That is just the history. What matters are the bodies. And if you were to add the line chart to this, as you can tell, the Discordo. lines though create points at these structure points, not at the wicks. You notice every single line is at the body of the move and not at the wicks, because market structure is purely off of the bodies, not off of the wicks. If I remove the candlesticks, you can see here how this would be the lower high, lower low. Ah, perfeito. Se você puxar um gráfico de linha, o gráfico de linha não tem pavio, porque ele só mostra fechamento. Nem abertura ele mostra, né? Só mostra fechamento. Então ele não vai te mostrar máxima e mínima de cada movimentação. Eu acho até isso perigoso, né? Que às vezes você pode, por exemplo, pô, você tá num trade e aí você tá lá com o seu stop, o mercado vai pegar o seu stop, mas ele não fecha lá, né? Ou seja, ele só te tirou num pavio, mas aí de repente a sua leitura tava certa sem considerar o pavio, mas mesmo assim você perdeu o dinheiro, você foi tirado da operação. Enfim, diz aqui nos comentários o que você acha. Pavio importa, pavio não importa, faz sentido, não faz sentido. Eu não gosto de ignorar a existência e a mensagem que o pavio me passa. E aproveitando até que a gente deu essa pausa, não esqueça de se inscrever no meu canal, dar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos aí também, que eu tô traduzindo conteúdo de gringo pra vocês aqui, hein? And how none of these wicks are being factored into the equation, because once again, wicks don't count. Now, wicks don't count for this specific example. I'm going to explain you what wicks count later in the video. So we understand that this time frame is now Depois ele bearish, diz que vai which is importar. cool, because now we understand that we have two higher time frames heading to the upside, and then we have one time frame heading to the downside. No big deal. The strategy remains the same. We need a minimum of two time frames in sync in order for us to take this trade into the direction that the consecutive time frames are in. And these consecutive time frames are the weekly bullish and the daily bullish. So this means we have two consecutive time frames that indicate buys. We're going to purely be looking for buys. We are not going to be looking for sells. If this were to be the Ele marcou o 4 horas, gráfico de 4 horas, como sendo vendedor. Tá aqui, ó, bearish. Então, tem dois gráficos que mostram para cima, um que mostra para baixo. the way around, let's say the 4 hour would be bullish and the daily bullish as well, we would be looking for buys as well. But let's say that the weekly is bullish, the daily would then be bearish, and then the 4 hour would be bullish. We would not be looking for a trade here because there is no two consecutive time frames in sync in order for us to be taking this trade. Interessante isso aqui dele, ó. Se o semanal e o diário estiverem a favor, a gente entra independente se o 4R não estiver a favor. Mas se não tiver na sequência diário, o semanal e o diário na mesma direção, ele não entra na operação. Cara, isso aqui é interessante porque, como são fractais muito diferentes, cara, demora para você ter uma tendência semanal revertida. Cara, às vezes demora meses para você ter uma reversão de tendência do semanal. E se o diário passar muitos dias contra a tendência do primário, ou seja, o gráfico diário fazendo uma correção contra o gráfico semanal, você pode ficar uns bons dias sem operar, né? Aí você, bom do Forex é isso, né? Que pelo menos você pode mudar de ativo, né? Você tem alternativas de outros ativos. Ah, aqui não tá batendo, vou para outro. Beleza. Falar para nossa B3 aqui que ou você vai operar índice ou dólar, lascou. Agora você tem o BIT, né? Mas o BIT é polêmico e complexo. Eu não quero me aprofundar no contrato futuro de BIT da B3 aqui, não. But since that is not the case and we do have two consecutive time frames, we will be sticking to buys purely. So now that we understand that the market is bullish, we then move on to the next, which is going to be the area of interest. Vai So falar de areas área of de interest interesse are agora. only identified on two time frames, especially now in the Trump markets, to have a high probability trade, which is simply going to be on the weekly and on the daily. And this is for a ideal intraday / day trade / swing trade. You want to look for a swing trade for an area of interest on the weekly. You want to look for a day trade with an area of interest on the daily, and maybe on the weekly as well for an intraday trade because you want to hold this position for a little bit longer. This example. Então, basicamente, ele falou que as áreas de interesse a gente vai marcar no gráfico diário e no semanal. E a gente estava primeira fase, identificando a tendência, qual é a direção do mercado. Se eu estou com fractais maiores na mesma direção para entrar a favor dessa direção, não para entrar contra. E aí ele usa os mesmos tempos gráficos, diário e semanal, para marcar quais são os meus pontos de interesse. Traduzindo para uma linguagem um pouco mais popular, marcar suporte e resistência. Ponto de interesse, suporte e resistência, de uma certa forma, tá? E aí existem formas e metodologias para você marcar. A galera do SMC tem a sua técnica, o price action mais tradicional ali vai ter outra. Vamos embora. This is going to work perfectly for both examples for an intraday trade, day trade / swing trade. So since we understand that this is the high point, and since this is the low point over here, let's just place this one as the higher low. We understand that the area of interest could only be looked for inside of this higher high and higher low. This
could not be a area of interest because if price were to make it to this point right here, price would then shift bearish and we are no longer bullish, meaning that this market would then have a lower low and then this would be the lower high, making the weekly time frame bearish and not bullish, which we should not be interested in buying. So we have to make sure that the area of interest that we place is being placed inside of the higher high or higher low. And if for a coincidence you're a beginner watching this video and you don't understand how I'm marking this market structure so fast or how I'm identifying an area of interest so fast and you don't even know how to read market structure, make sure you subscribe to this channel and you check out my other videos. Ah, I é. have videos that teach you how to do Top. specifically one of these things for a very long period of time and to the T. Now I'm just teaching you the strategy, not the how to of each thing inside of my strategy. So make sure you check out my other videos, which are going to be right here, the second step into identifying a high probability trade with the strategy that I use inside of Trump markets. We identify this as the higher high, we identify this as the higher low. We could only find an area of interest. Bom, aqui basicamente ele marcou isso tudo como sendo uma região de interesse, porque ele marcou esse é o topo anterior e esse aqui sendo um fundo anterior importante. Então ele marca essa região inteira como sendo uma região de interesse. Vamos ver. Estranho, né? Vamos ver como que ele vai evoluir partindo daqui. Working from this high point down. Now, an area of interest can only consist of a minimum of 3 touches. If we do not have 3 touches, an area of interest is not valid. And an area of Bom, ele criou uma regra aqui de que você precisa ter pelo menos 3 toques numa área de interesse para ela ser relevante. interest is basically what it is set. It is an area of interest. It's not a line, it's not a dash, it's not a trend line. It's a little zone. And the zone should not be bigger than 60 pips. If you notice, this zone right here would be exactly 41 pips. And again, I have videos inside of my channel explaining on why it shouldn't be big. Aí ele criou uma regra também de que uma zona... Ah, tá. Ele criou aquela zona maior, né? Aquela zona principal. Ou seja, esse topo anterior e esse fundo anterior. E aqui dentro, parece, ele vai marcar 3 regiões de interesse, né? 3 linhas que serão as mais importantes para negociação. Criou uma regrinha também de que a zona não pode ter um range, né? Uma distância entre um pontinho e outro aqui, maior do que 60 pips. Pips é uma unidade de medida do Forex, tá? Se você é acostumado com índice, dólar, que a gente fala mais com pontos, você pode se confundir um pouquinho. Aí ele mediu, esse aqui tem 40 pips, aqui, ó, aqui do lado, show de bola. Bigger than 60 pips. So this right here would not be a valid area of interest because we only have 1 tap, 2 taps, and that is it. A valid area of interest needs to have a minimum of 3. So this would not be... E aí ele tá falando que não tocou 3 vezes, ele contou 1. Não, ele contou isso aqui não. Ele contou 1, 2... 1 tap, 2 taps, and that is it. A valid area of interest. Que ele não conta pavio, né? Então ele contou só o que fechou ali na região, né? Fechou dentro. E, cara, aqui não é. Aqui não é. Pra ele, né? Mas tá bom, vambora. Just needs to have a minimum of 3. So this would not be a valid area of interest. So we would start from this point here. We would put our higher low, and we'd keep working our way down. And boom, we would make it to this spot here where I already have the area of interest marked up because this right here has 1 tap, 2 taps, 3 taps, 4 taps, and 5, which is a much stronger area of interest, if you ask me, if you were to compare it to this zone right here. What do you think price action would have more of a reaction from? From an area that has 1, 2 taps, or from an area that has 1, 2, 3, 4, 5, even 6? Interessante a forma diferente que as pessoas marcam pontos de suporte e resistência, né? Interessante. 6 taps. Obviously, the 6, you want to put your money behind the zone that is much more respected. Perfect analogy, if we were to talk about surfing, you would much rather enter a wave that gives you more indication that it's not going to just crash as soon as you enter on it, rather if it is. This is the exact same example here. But inside of the higher high and higher low, there could be more than one area of interest. So we can keep working our way down, working our way down, working our way down, and then we can run into this structure point right around here. Let's make sure that this is not bigger than 60 pips, and this is right around exactly 60 pips, which is perfectly fine. We have 1, 2, 3, 4, and 5 taps. So Tá. both of these are weekly areas of interest, meaning we would want for the weekly Esse é o to gráfico come back into semanal, these né? areas in order for us to enter this trade for a long position for a weekly trade. So we would have this as a weekly area of interest 1, and then this would be weekly area of interest number 2, where we would anticipate for the weekly to have a... Ele marcou 2, né? 2 áreas de interesse no gráfico semanal que ele identificou que tinha mais de 3, pelo menos 3, né? Não mais, mas pelo menos 3 toques, né? Fechamentos de candle, rejeições. Pavio ele não conta não, já é invocado com pavio. retracement here or here to then have the reaction that we would need to enter this trade to the upside. This is the ideal swing trade. Now we're going to go down to the daily time frame and find a daily area of interest. Ele identificou o quê? Essa queda para cá e uma possível nova alta sendo o swing trade ideal. De novo, isso aqui é o gráfico semanal, pô. Isso aqui tá voltando vários anos aqui para trás, né? So we can have a daily day trade and not have to wait as long for price to retrace back up into here. So the daily time frame, since this would be the higher high at this point right here, and technically the higher low would be at this point right here, we'd have to look for an area of interest inside of this higher high, inside of this higher low. So if we were to drag this out to the left, we can start working our way from the top down. Obviously, not as big of a zone that we would want, but I'm using a realistic example from the markets.
Notice here, what do we have? We have 1, 2, 3, 4, 5 taps at this area of interest. We can even make it a little bit tighter, which would be even better for price. Here we have 1, 2, 3, 4, 5 taps, meaning this is the valid daily area of interest. There is multiple rejections from this area. So what would we need in order for us to take this trade to the upside for a day trade is a retracement here to buy. If that opportunity does not. Tá, ele marcou isso aqui como sendo um ponto de rejeição importante, então ele quer que. Esse aqui é o gráfico diário. Ele quer ver uma queda para já começar a comprar aqui. É estranho porque ele falou que ele queria comprar nessa daqui de baixo, né? Então ele diminuiu o fractal, então de repente essa região ela não é importante para agora. Apesar dele falar que ali era o swing trade ideal. Mas tá bom, ele tá querendo comprar, vamos ver como que evolui a análise dele. Mas basicamente ele falou que agora a prioridade para o day trade seria o mercado entrar nessa região, porque ele contou mais de 3 pontos nessa faixa de preço, para comprar. Present itself to enter this trade here. What will then happen? The daily time frame would then shift bearish, and once it shifts bearish, we would head to our weekly area of interest, where then our weekly area of interest number 1, we would then look for entries to execute the trade at this point here. So the beauty of this is you don't have, the beauty of my strategy at least is you don't have to only be a swing trader or only be a day trader. You're setting up a scenario on whenever the market gives you the opportunity, and it's gonna make a lot more sense now when we go into the entry point. So after you understand now the entry point for a potential day trade, an entry point for a potential swing trade, and essentially an entry area for now the day trade, which would then go down to the 4-hour, 2-hour, 1-hour, 30-minute, 15-minute. In the 4-hour, we would understand that this would be the retracement area. We would understand that the 4-hour is bearish because that is the lower high and this is the lower low. But you may be asking, Alex. Basicamente ele falou que a estratégia dele você cria cenários alternativas, né? E ali ele tava querendo comprar, e apesar de, tipo, o stop dele vai ser perder nesse fundo. E se stopar, ele sabe que ali para baixo ele tem uma região de interesse de swing trade, né? Então ele sabe que se ele stopar aqui, ele vai querer comprar ali mais para baixo. E provavelmente ele tem um ponto ali mais para baixo, provavelmente se ele stopar a segunda vez, ele vai entrar lá embaixo também. Ok. Would you still take the trade to the upside even if the 4-hour is bearish? And the answer is sure. But I need a valid rejection pattern in order for me to enter this trade. And this is where we're now going to enter the entry area of the strategy, which is going to be the famous head and shoulders pattern. Whenever you enter a trade, it's because you're entering the reversal of the move that is happening at that point. Perfect example. Lançou The market is bullish. Lançou o ombro cabeça a ombro aqui. Ele falou: o que a gente vai esperar agora para operar? Que é o Head and Shoulders shampoo. When you're entering a buy, you're not entering a buy at the highest point. You're entering the buy at the retracement, anticipating for the next push to the upside. Inside of this push right here, there's going to be bearish structure to make it back into this area of interest. Inside of this bearish structure pullback, the price is going into your area of interest. What you need to wait for is going to be a reversal pattern or a shift of structure, also known as a head and shoulders pattern, which has been one of my most successful patterns, has made me tens of millions of dollars in the markets by just simply waiting for it. Does it happen all the time? Yes. Will it happen all the time? No. You need to be very patient for it, and sometimes you'll enter it, sometimes it won't work, sometimes you'll even miss it because it doesn't give you that pattern. And that's perfectly fine. This is our edge. And 10 milhões de dólares operando ombro cabeça a ombro. Palavras dele. it's part of the game that we're trading. So price will have a retracement back into this area of interest, and as of right now, it is potentially creating that inverted head and shoulders at this area of interest. So what I would need is for price to make it to this right shoulder and then break that neckline, have a retest of it, and then we will enter this trade to the upside. Perfect example that I can do this is this one right here. There is a high point, we have a left, we have a head, and then on the right shoulder, what did we do? We broke the neckline and then we retested it. This is an example of it playing out perfectly. This is an example right here of a left head and then a right shoulder, and it never broke the neckline. So if we would have been taking the sell, what would have happened? We would have taken a loss if we don't wait for that extra confirmation. So before, when I was trading the Biden markets, I would just take the trade anywhere in the pattern of the head and shoulders just because it worked very well. Now, in the Trump markets, I must wait for the break and then the retest of the neckline of the head and shoulders. It is the Informação interessante. No governo Biden, toda vez que aparecia o ombro cabeça a ombro, ele entrava na operação, mesmo sem esperar a confirmação, porque sempre dava certo. No mercado do Trump, ele fala que ele precisa esperar uma confirmação para poder entrar na operação, para correr menos risco. Ele espera a confirmação e prioriza também o reteste na linha do pescoço, que seria basicamente um pullback após o rompimento do ombro cabeça a ombro. Tá aí. the only confirmation that I will wait for to enter the trade. I am not entering a trade beforehand, and I am not going to enter a trade in the middle of it. It has to happen a perfect break and retest. If not, I will not be entering the trade. Because as you can see here, multiple times, not only did it work here once it did it, here once it didn't do it, it didn't work, and then here as well. If you notice, this looked like it was creating a left, a head, and here on the right shoulder, it basically never stopped.
Before in the Biden markets, I would take this trade here all the time because I would anticipate the right shoulder. But that is no longer the case. I must wait for a shift of structure, or also known for the head and shoulders pattern, at the area of interest. And if I were to get this pattern on the 4 hour, if I were to get this pattern on the 2 hour, the 1 hour, the 30 minute, whatever looks the cleanest. What I will say is I will stay away from the 15 minute. I haven't officially moved it away from my strategy just yet because I wanted to test it a little bit more with the Biden markets to see if I can implement it somewhere in the strategy. But in the last 3 months of me using the strategy with the Trump markets, I have found zero use for the 15-minute time frame. If anything, it's just confusing me a little bit more. So for now, I don't want to completely remove it. I still want to give it a chance. I've been using it for the last. Ele tá falando aqui que ele tá considerando tirar o 15 minutos do time frame dele. Então você já tira aí que, óbvio, a estratégia de trade, em nenhum momento ele fala que é de day trade, né? Mas, pô, se você vai operar o menor tempo gráfico que você vai operar vai ser o 4 horas, não tenha dúvida alguma que as suas operações vão ser feitas aí durante alguns dias e durante algumas semanas, né? Não tenha dúvida disso. 7 years of my trading, and I'm kind of attached to it. It's made me money. It's lost me money, but I don't see a lot of use of it now in the Trump markets. And before I make the decision, I want to collect more data personally as a trader, so then I can make that decision. So once you do have your head and shoulders pattern that has formed, which for example, let's say this forms like this, and then we have our break and then our retest of our neckline of our head and shoulders, we would look for price to then have the entry signal, which we would enter the trade at the neckline, and then we want to make sure that we can give it a breathing room from either the right shoulder or the head of the move. So this would be the right shoulder, this would be the head. Perfect example from this head and shoulders, we can either give it a breathing room from, well, the right shoulder happens to also be higher than the head, which is perfectly fine. But let's say if we were to be taking this trade right here, we can either give it a breathing room from that right shoulder, which is this one right here, left head, right shoulder, or we can give it a breathing room from the head. It would just depend on how big your risk to reward is and where your take profit would be placed. And that goes on to my next point, which is part of the entry signal, and it is if you're going to be... Basicamente ele estava explicando ali sobre onde você colocaria um stop loss, né? Colocaria acima do pescoço, abaixo aqui, como ele tá querendo ombro, cabeça, ombro invertido que ele quer comprar. Então você colocaria, ia esperar a confirmação do candle fechando acima da linha do pescoço, você colocaria um stop loss abaixo do ombro direito ou abaixo da cabeça, ou seja, abaixo do fundo maior. E aí tava trabalhando ali no risco retorno, né? Para explicar aqui pra gente como que ele trabalharia, né, esse operacional. Interessante, cara, pelo que ele tá me falando aqui, ele opera só ombro, cabeça, ombro. Óbvio, faz análise de fractal. É tipo assim, o ombro, cabeça, ombro é o principal gatilho dele, é o que ele se especializou, ele opera só ombro, cabeça, ombro. Depois de marcar regiões ali de interesse, depois de marcar os time frames ali, se é para comprar ou se é para vender, né? Filtro e gatilho para mim, de novo, né? Quando você vai criar uma estratégia, você precisa de duas coisas, o filtro e o gatilho. Aqui para mim já está bem claro quais são os filtros, quais são os gatilhos que ele utiliza para entrar numa operação. Be entering a day trade, you have to place day trade take profits. If you're going to be entering a swing trade, you have to place swing trade take profits. It's just simply how it works. And your stop loss needs to directly correlate with that because you cannot enter a trade unless you don't have a minimum of a 1 to 2 risk to reward. Any trade below a 1 to 2 risk to reward, even if it's a 1 to 1.5, it is simply not a profitable risk to reward. It is not going to work. All of my trades are a minimum of a 1 to 2. And lately with the Trump markets, I've been cutting them off right at the 1 to 2. I created the slogan set and forget. I even trademarked it. Like I literally own the word set and forget. I own it. And I have not been set and forgetting lately because Trump, in the middle of your move, as you're set and forgetting, can tweet something or come out with a new law, and there goes all your profits. You can be taken out at break even. Pelo que eu entendi, parece até que ele patenteou uma hashtag, uma expressão que é set and forget it, que é tipo, defina, né, marca lá, coloca, configure o seu alvo 2 vezes maior do que o seu stop e esqueça disso, ou seja, não interfira, né, não fica lá alterando. É bem interessante, não sei se patenteou mesmo ou não, postou uma foto pelado ali no barco com a placa ali atrás dele, mas isso é algo bem interessante que eu defendo bastante também. Você precisa ter um risco-retorno maior do que aquilo que você está... Você precisa ter um risco-retorno favorável, né? Ganhar mais do que você perde, buscar um alvo maior do que aquele que você está aceitando perder nas operações. Interessante, muito legal. Vou encerrar o vídeo por aqui, que acho que está ficando bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Achei estranho, faz sentido a essência da coisa, do filtro, do gatilho. Eu acho que o que me pegou foi o ombro, cabeça, ombro. Isso foi uma coisa para mim que eu entendo racional. Não estou dizendo que eu não gosto da figura. O conceito do racional do ombro, cabeça, ombro, se duvidar, eu até gosto muito de operar também. Só que eu não gosto de trazer isso dessa forma como um ombro, cabeça, ombro. Mas interessante. Interessante. Se fez todo o dinheiro que diz que fez também, não sei. Mas vídeo legal. Tenho acompanhado um pouco ali sobre o educacional dele. Qualquer coisa, se ele postar alguma outra coisa interessante pra gente debater aqui, eu trago pra vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos. E o YouTube tá recomendando você assistir esse outro vídeo aqui do lado. Então, não se esqueça, clica aqui e já vai logo assistir qual o próximo conteúdo aqui do meu canal para você ficar
um trader fera profissional. Um grande abraço, tamo junto, valeu, valeu, tchau, tchau.